Boa noite. Boa noite. Paulo Roberto Costa afirma que recebia R$500 mil por mês de propina, mesmo depois de deixar a Petrobras. STF libera o ex-deputado João Paulo Cunha, condenado no mensalão petista, para cumprir pena em casa. Moradores da periferia da Zona Leste paulistana estão com as casas alagadas há 2 dias. Número de mortos em acidentes nas estradas paulistas durante o carnaval cai pela metade. No Rio, com patrocínio polêmico da Guiné Equatorial, a Beija-Flor conquista mais um título. Produtores rurais ainda mantêm chácaras em pleno bairro de Itaquera. Há quase 48 horas, moradores da Vila Itaim, na zona leste da capital, sofrem com ruas e casas alagadas. Marcos não deveria, mas fica sem graça ao receber em casa a nossa equipe de reportagem. Ao entrar na cozinha, dá para perceber que tudo foi reformado há pouco tempo. Mas olha só onde estão os móveis. Na sala, a mesma coisa. Tudo empilhado para evitar os estragos provocados pela água da enchente. Foi na terça-feira, por volta das 4h10 da manhã, eu acordei, que geralmente é o horário que eu vou trabalhar. A hora que eu desci para a cozinha, já tinha água na cozinha. E a gente foi começar a levantar as coisas que podia, a geladeira que já estava na água. E conforme foi levantando, quando eu cheguei na sala para levantar os móveis, a água já estava subindo para a sala também. Aí foi tomando conta. Por sorte, a água não alcançou a tomada da geladeira, pois um curto-circuito poderia piorar a situação. O auxiliar de montagem mora na Vila Itaim desde que nasceu e conta que a maior preocupação em meio a tanta água é com a família, a esposa e 2 filhas. A gente fica aflito, tanto eu como a minha esposa, por causa das crianças. A gente não se importa muito, a gente vai se virando. Em 2009, a região da Vila Itaim, na Zona Leste, sofreu ainda mais com as chuvas. Casas e ruas ficaram quase 3 meses embaixo d'água. Na época, o Jardim Romano, bairro vizinho à Vila Itaim, foi o mais atingido. Essas inundações, elas ficaram mais graves de alguns anos. Tanto é que a prefeitura se propôs a construir um polder aqui do lado. Na frente dessa rua aqui tem uma área vazia. É um piscinão que vai acumular água e vai evitar que essa água venha para as casas. Aqui na Vila Itaim, boa parte das ruas está desse jeito, completamente tomada pela água. Essa outra rua, na madrugada de segunda para terça-feira, essa aqui também estava tomada pela água. A gente consegue ver ali no meio que tem uma ilha, já dá para ver uma parte do asfalto, mas como a chuva por aqui não para, a água já voltou a subir. Murinhos como este foram construídos para tentar evitar que a água invada as residências. É o caso da Natália, mas aqui não teve jeito. Olha onde está a cama dela. A água vem pelo ralo do banheiro, né? E mina do chão. Aí entra tudo, a comporta não dá jeito porque a água passa pela comporta. Toda essa água vem misturada com o esgoto, insetos e outros animais. Na casa de Dona Josefa ainda é possível ver na parede a marca da enchente de 2009. Passou mais de 15 dias cheio de água. Entrou em teste no meu colchão, chegou no meu colchão, na minha cama, meu quarto, tudo, guarda-roupa, tudo, encheu tudo. E em plena cidade de São Paulo, pequenos produtores rurais resistem ao crescimento industrial e tiram o sustento das plantações. Instalados em Itaquera, na Zona Leste, eles garantem que a proximidade com o centro da capital facilita a venda dos produtos. A flor generosa é ideal para arranjos sofisticados. O lisianto, que lembra a rosa, pode florescer em qualquer época e é bastante resistente. O ideal do ponto da flor, o corte, seria ter a flor embaixo e ainda ter um pouco de botão em cima. Quanto dura depois de cortada? 2 semanas. Seu Massaro cultiva flores desde 1970. Só de gérberas produz perto de 200 dúzias por semana. Os canteiros estão a menos de 30 quilômetros do centro de São Paulo, em uma das poucas chácaras que resistem ao avanço da cidade na Zona Leste. Na década de 1950, toda a região de Itaquera
era um grande pomar. Foi o auge da produção de pêssegos que trouxe o progresso. A rede de energia elétrica, o telefone, o asfalto. E isso pelas mãos de imigrantes japoneses. Um deles era o pai do seu Masaru, que chegou aqui em 1937. Apenas poucos anos depois da chegada das primeiras 30 famílias vindas do Japão. Seu Masaru lembra que a qualidade do solo e a vida útil das árvores, considerada curta, foram responsáveis pelo fim dos pomares. A família dele também já plantou outras frutas e manteve uma granja, até que as flores tomaram conta dos 8 hectares da propriedade, que seu Masaru administra ao lado do filho. Para ele, a vantagem de Itaquera é poder produzir dentro da cidade de São Paulo. Itaquera está perto do consumidor. Consumidor que são igrejas, buffet, loja e alguns decoradores. Vem buscar aqui. Todos vêm buscar aqui. O vizinho dele também migrou para o ramo das plantas. Seu Patrício e a mulher cultivam plantas e árvores das quais retiram galhos, que depois são usados para compor arranjos e para decoração. O clima ajuda muito. A cidade é mais quente, mas aqui é bem mais amena. Então, para as plantas é muito bom. Aqui em Itaquera, como tem bastante vegetação, então de noite refresca bastante. Dona Rosa diz que muitas chácaras deram lugar a fábricas e que os agricultores que resistem enfrentam dificuldades. Sem segurança nenhuma. A gente planta a fruta, tu rouba tudo, então é difícil, né? A vantagem é poder fazer o que se gosta. Neste feriado de carnaval, caiu pela metade o número de mortes nas estradas de São Paulo. Foram 26 vítimas esse ano, contra 52 no ano passado. O número de acidentes também caiu, com 907 ocorrências nas estradas paulistas em 2015. No ano passado, foram 990. Houve aumento de motoristas autuados sob efeito de álcool. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, 7.189 condutores fizeram o teste do bafômetro. No total, foram 69 motoristas flagrados dirigindo embriagados. Os condutores autuados por embriaguez ao volante terão de pagar multa de R$ 1.915 e vão responder a processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A campanha da Fraternidade da Igreja Católica foi lançada hoje em todo o Brasil. O tema deste ano é Fraternidade, Igreja e Sociedade. Em São Paulo, a abertura da campanha aconteceu na Catedral da Sé, onde a missa da quarta-feira de cinzas foi celebrada pelo cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Tradicionalmente, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, sempre lança a campanha nesse dia, que dá início ao período chamado Quaresma, que são os 40 dias em que os católicos se preparam para a celebração da Páscoa. A campanha deste ano incentiva o diálogo e a cooperação entre a igreja e a sociedade e também traz o lema Eu Vim para Servir. Poderíamos dizer de uma abertura ao diálogo, de superar, talvez, uma certa postura de separação entre igreja e sociedade, igreja-mundo, como se fossem duas coisas separadas, estanques. A igreja não está fora do mundo, não é contra o mundo, a igreja está inserida no mundo como fermento na massa para servir a humanidade, para se colocar ao serviço da pessoa humana, ao serviço das causas que estão envolvidas justamente com a pessoa humana em todas as suas formas. A Suíça abre inquérito penal contra a filial do banco HSBC no país por suspeita de lavagem de dinheiro. Os escritórios do banco foram revistados. Os promotores suíços realizaram uma operação de busca e apreensão de documentos na sede do banco britânico HSBC em Genebra e em filiais pela Suíça. O escândalo, revelado há 10 dias, ficou conhecido como Swiss Leaks. Com base em documentos vazados por um ex-funcionário do HSBC, Hervé Falciani, uma rede de jornalistas examinou dados das contas correntes de 106 mil clientes da filial suíça do banco.
De acordo com as investigações jornalísticas, a instituição financeira ajudou 100 mil clientes de todo o mundo a ocultar dinheiro em paraísos fiscais para sonegar impostos. Mais de 8 mil clientes brasileiros podem estar envolvidos no esquema fraudulento. As contas relativas ao caso Petrobras também serão investigadas pela Procuradoria de Genebra. Em declaração publicada após a operação de buscas, o HSBC afirma cooperar de maneira contínua com as autoridades suíças desde que tomou conhecimento do roubo de dados em 2008. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, classificou como autoritários os que criticaram seus encontros com advogados de empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato da Polícia Federal sobre corrupção na Petrobras. Numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Cardoso disse que só na ditadura não se admite que um ministro receba advogados. Sábado passado, pelo Twitter, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, criticou os encontros e defendeu a demissão de Cardoso. Questionado se Barbosa teria cometido um erro, o ministro respondeu que ele tem direito de falar o que bem entende e que as pessoas que têm mentalidade autoritária de criminalizar o exercício da advocacia não percebem que vivem num Estado de direito. Operação Lava Jato. Em delação premiada, o ex-diretor de refino e abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, revelou que mesmo após deixar a estatal, recebia 550 mil reais mensais referentes a propinas atrasadas. Os pagamentos totalizaram quase 9 milhões de reais e foram repassados por 4 empreiteiras investigadas pela Polícia Federal. Os pagamentos, segundo o ex-diretor, foram feitos por meio da Costa Global, empresa de consultoria que ele abriu ao deixar a estatal. A propina foi repassada até fevereiro do ano passado, um mês antes de ser preso na Operação Lava Jato. Paulo Roberto Costa foi diretor da Petrobras entre 2004 e 2012. Um novo nome já chama a atenção na cena do hip-hop nacional. Rico Dalazan vem se destacando por compor músicas com letras que falam das emoções dos jovens em tom confessional. O artista lança Mundo Diverso, o primeiro álbum, e pretende seguir desafiando preconceitos e barreiras de um gênero musical até há pouco tempo dominado por homens heterossexuais. Paulistano, negro, 25 anos vividos na periferia de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Homossexual. As passagens por colégios particulares, frequentados graças às bolsas de estudos conseguidas pela mãe, foram grandes estopins de uma virada na vida de Jefferson Ricardo Silva, hoje Rico Dalazan. Gera um sentimento, uma sensação de culpa, falar, pô, mas por que eu tô errado? Como se eu estivesse no lugar errado. Uma professora que me defendeu, que se posicionou, que falou, olha, isso aqui, deu ali uma aulinha sobre vida social, sobre diferenças e etc e tal. Foi vivendo na pele as diferenças sociais que Rico encontrou um jeito festeiro de extravasar. Aos 13 anos, além de trançar os cabelos do povo da quebrada, Rico já compunha músicas. Rimas que anos mais tarde se tornariam raps na voz do compositor. Mais que ser rude boy, vim pra ser seu man, bem. Paris, Nova York, olha, no meu olhar tem, hein. Muda esse teus lances pra um romance nota 100. Muito tempo eu fiquei escrevendo porque era com quem eu tinha pra dividir. Precisa ser de coração, você precisa passar ali e atingir a alma de quem tá ouvindo. Ex-produtor de moda e formado em produção audiovisual, o visual exagerado de Rico tem inspirações peculiares do cenário musical norte-americano, que vão de Little Richard, um dos pioneiros do rock nos anos 50, ao popstar Prince de tempos mais recentes. A pessoa vai americanizou, é claro, lá existe isso aí, já tá posto, já funciona, entende? Fora disso, aqui não tem. Foi só em 2011 que o Rico fez a primeira apresentação oficial. De lá pra cá, os shows que costumavam rolar de 1 a 2 vezes por mês já acontecem quase todo fim de semana, e não só aqui em São Paulo, como em todo o Brasil, né, Rico? Você considera isso uma realização? É uma realização, e não só pensando na minha vida pessoal, mas pensando que cada vez que você vai numa cidade nova, num lugar novo, e você chega numa festa de rap, né, e num artista que vai cantar rap, e você encontra ali o menino que vai com o seu namorado, a menina que vai com a sua namorada, e ele tá à vontade ali, isso é um avanço. O primeiro
primeiro clipe, Aceite-se, lançado no ano passado, já beira as 50 mil visualizações no YouTube e vai integrar o primeiro álbum. Sobre o futuro, Rico conta que mantém os pés no chão quando o assunto é fama, mas que quer seguir quebrando tabus sociais e as barreiras de um gênero musical até então dominado por homens heterossexuais. E levantar esse papo de autoestima, essa ideia de que é um novo senso do que é normal, saca? Porque tem essa coisa também de que é anormal, de que é comum, é normal, faz parte disso, né? A gente também forma opinião, a gente também consome. As bilheterias do AMB voltaram a ficar cheias para o desfile das campeãs na próxima sexta-feira. No Bexiga, a festa do título da Vai Vai foi até a madrugada. A noite do Jorge foi longa. Vizinho da Vai Vai, ele curtiu a festa até tarde. Fiz para acordar hoje, esse clima de pós-festa, como é que foi? Foi difícil, até então acordei tarde, né, que durou até as 4 e fora o outro fluxo ainda que foi de bastante gente. Pela multidão que se formou, dava para ver que a comemoração iria mesmo atravessar a madrugada. A comunidade não se cansou de celebrar a vitória do enredo que levou para a avenida a trajetória de Elis Regina. Mesmo debaixo de chuva, os foliões pularam ao som do grito "O campeão voltou". O último título havia sido em 2011. A festa pelo 15º título também teve um sabor de despedida. É que após 85 anos, a Saracura, como é conhecida, está de mudança. E a quadra da Vai Vai, sempre rodeada por uma multidão aqui do Bexiga, vai trocar de endereço. As obras da linha laranja do metrô vão forçar a desapropriação da quadra e também de vários outros terrenos do entorno. A nova casa será erguida na Ladeira da Memória, na região do Anhangabaú. Para muitos, as festas e ensaios na rua vão deixar saudades. O bairro do Bexiga é bem tradicional, não? Então, na verdade, a gente não vai poder parar, né? Então, onde for, a gente está indo atrás. Enquanto isso, no AMB, os carros alegóricos das 5 primeiras colocadas aguardam para serem recolocados na concentração. Alguns já serão deslocados ainda hoje para o desfile das campeãs na sexta-feira. Além da Unidos do Peruche e Pérola Negra, que subiram para o grupo especial, desfilam pela ordem Dragões da Real, a 5ª colocada, Águia de Ouro, Rosas de Ouro, a vice-campeã Mocidade Alegre e a grande campeã Vai Vai encerra a festa. Agora dá só uma olhada na bilheteria do AMB nesta quarta-feira de cinzas. Ao contrário do desfile oficial, quando os ingressos se esgotaram, existem opções para todos os setores. E com um detalhe, os preços são mais em conta. O mais barato custa R$ 70. Não conseguiu vir no dia mesmo, no desfile? Não, no dia não porque é mais salgado o preço, assim, aí eu aproveitei para ver o desfile da campeãs, né, que é mais em conta. O desfile não conta pontos, mas o pessoal faz questão de comparecer. A gente está querendo assistir na sexta-feira, todas as escolas bonitas, principalmente do grupo especial. A gente não pôde assistir porque a gente estava viajando, e aí a gente vai assistir, eu e minha família, minha cunhada e meu primo. Sem a rigidez dos jurados, nem a chuva deve atrapalhar essa expectativa. Não atrapalha em nada, o gostoso é esse, a animação, é a chuva, é sol, é lua. O importante é curtir o carnaval. A Beija-Flor é a campeã do desfile do Rio de Janeiro. A apuração foi acirrada até o penúltimo quesito, enredo, quando a vantagem saltou de 1 para 3 décimos da segunda colocada, o Salgueiro. A Beija-Flor contou a história de Guiné Equatorial. O país africano, que é governado por uma ditadura há 35 anos, foi quem patrocinou a escola. A escola de Nilópolis resgatou neste carnaval a exaltação da cultura e a alma africana com um enredo em homenagem à Guiné Equatorial. A Beija-Flor optou mais uma vez pelo luxo e tradição para esquecer o 7º lugar do ano passado. A escola procurou deixar o polêmico regime ditatorial que domina o país homenageado de lado e focou nas belezas de Guiné.
O desfile foi poderoso, com alegorias e fantasias bem elaboradas. A comissão de frente veio com lanças e escudos. Os bailarinos, fantasiados de guerreiros, formavam uma árvore na avenida. O samba enredo foi embalado pela voz de Neguinho da Beija-Flor, que completa em 2015 40 anos de escola. E agora vamos ao comentário de Bob Fernandes. Espanto e críticas muito bem-vindas com os 10 milhões doados à campeã Beija-Flor pelo ditador da Guiné Equatorial. Presidente há 35 anos, acusado de inúmeros crimes, Teodoro Obiang é o 8º governante mais rico no mundo. Seu filho, Teodorim, acusado de lavar dinheiro, fechou suítes no Copacabana Palace e conquistou o noticiário, mesmo diante do quase silêncio dos donos desse carnaval carioca. Não há o que estranhar. O espanto decorre da habitual sonegação de informações misturada à providencial amnésia. Até um tamborim sabe que Castor de Andrade, o capitão Guimarães e outros bicheiros criaram a Liga das Escolas de Samba em 84. Vários deles frequentadores de manchetes e cadeias. O capitão Guimarães acusado também por torturas na ditadura. Os bicheiros, então, já não eram ligados apenas à velha e romântica contravenção. Preso por contrabando, a 30 de março de 87, Castor de Andrade recebeu visitas ilustres. Na PF, no Rio, foi visitado pelo então presidente da FIFA, Avelange, e pelo Boni, à época poderoso superintendente da Globo. Hoje, quem manda na Mocidade Independente é Rogério de Andrade, sobrinho de Castor. Ele diz ser empresário, dizem ser ele um bicheiro. Nesse carnaval, Rogério foi visto ordenando na pista: quero a Cláudia Leite aqui e agora. Ainda de roupão, após saudar o público, a cantora baiana e rainha da bateria recebeu a ordem: vá trocar de roupa. Foi. Do presidente da Câmara, Jorge Felipe, o bicheiro recebeu caloroso abraço. A Beija-Flor é de Nilópolis, reino dos Abraão Davi. Anísio é ex-presidente da Liga. Anísio é irmão dos ex-prefeitos Farid e Jorge. É tio do ex-prefeito Sérgio Cecim e do ex-deputado Ricardo. O primo, Simão Cecim, é deputado federal e o sobrinho Abraãozinho é vereador. Líder no clã, presidente de honra da Beija-Flor, 13 vezes campeã, Anísio Abraão Davi foi preso mais de uma vez. O Rio tem outro carnaval, felizmente, o das ruas. Nesse aí, o espanto, com o patrocínio de mais um criminoso, a campeã. Boa noite. Supremo Tribunal Federal autoriza o ex-deputado federal João Paulo Cunha, do PT, a cumprir pena em prisão domiciliar. O ex-presidente da Câmara foi condenado no julgamento do Mensalão por peculato e corrupção passiva. Ele comprovou ter devolvido R$ 536 mil desviados da Câmara para abastecer o esquema que ficou conhecido como Mensalão. Atualmente, ele dorme na prisão e trabalha fora durante o dia. Promotores da Argentina realizam agora à noite a Marcha do Silêncio. O movimento homenageia o promotor Alberto Nisman, que morreu há exatamente um mês em circunstâncias ainda não esclarecidas. Ele foi encontrado morto com um tiro na cabeça em seu apartamento em Buenos Aires. Nisman tinha acusado a presidente Cristina Kirchner e seu chanceler Hector Timerman de terem conspirado com o Irã para cobertar os responsáveis pelo atentado a um centro judaico ocorrido em 1994, que matou 85 pessoas. Políticos e sindicalistas de oposição devem participar da marcha. O governo acusa os organizadores de quererem tirar proveito político, faltando 8 meses para as eleições presidenciais. Corpo da sexta vítima da explosão em navio plataforma a serviço da Petrobras é identificado pelas digitais. De acordo com a BW Offshore, proprietária da embarcação, o corpo é de Alessandro de Souza Ribeiro, supervisor de manutenção do navio. A explosão aconteceu há uma semana após um vazamento de gás na casa de bombas do navio FPSO Cidade de São Mateus, que prestava serviços para a Petrobras no litoral do Espírito Santo. Segundo a BW Offshore, a embarcação está estável e o casco permanece íntegro, sem entradas de água do mar. Para garantir a estabilidade do navio, a empresa iniciou um processo de mergulho para a instalação de tampas nas caixas de mar. 3 pessoas continuam desaparecidas.
quarta-feira de cinzas chuvosa. O tempo ficou fechado em todo o sudeste do país. Na capital, a chuva não deixou as temperaturas subirem muito e a máxima não passou dos 25 graus. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira no Brasil e no estado de São Paulo com Mariana Armentano. Só não deve chover amanhã em Roraima e no Espírito Santo. O tempo segue ainda muito instável entre o centro-oeste, sudeste e em parte do norte e do nordeste do Brasil. As pancadas de chuva mais fortes são esperadas para essa área escura do mapa entre o centro-sul de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Pará até o estado do Piauí. Ali no litoral leste nordestino, chuva passageira intercalada com períodos de sol e calor. A máxima vai aos 28 graus em Maceió, 30 graus em Salvador. Já em Brasília faz friozinho por causa da chuva e a máxima vai ser de apenas 22 graus. E no centro-sul do país, calorão de 34 em Vitória e 32 no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Para os paulistas, as temperaturas sobem mais em relação a hoje e a sensação vai ser de tempo abafado, com chuvas de moderada a forte intensidade. Apenas no oeste do estado, ali perto da divisa com o Mato Grosso do Sul, que chove o dia todo. Nas outras áreas, incluindo a região metropolitana, o sol aparece entre muita nebulosidade e a chuva vem a partir da tarde. Aqui na capital paulista, a madrugada vai ser fresquinha, com mínima de 19 graus e máxima à tarde na casa dos 29 graus. Na região de Presidente Bernardes, no oeste do estado, máxima de 30 graus, com chuvas a qualquer hora do dia. E em Campos do Jordão, dia bem fresquinho, também com chuvas e mínima de 15 e máxima de 22 graus. Fizeram o sistema Cantareira registrar hoje a maior alta desde o início da crise hídrica. Segundo a Sabesp, o principal manancial de São Paulo registrou aumento de 0,6 ponto percentual em relação a ontem. Com isto, o Cantareira está com 8,9% de sua capacidade. As chuvas já superaram em 29% previsto para o mês de fevereiro. O volume de precipitação, de 257 milímetros, também é o maior desde o início da crise. Mas a situação ainda é crítica e o racionamento não é descartado pelo governo. O Cantareira abastece cerca de 6 milhões de pessoas da capital paulista. Nesta quarta-feira, também choveu nos outros sistemas que abastecem a Grande São Paulo. O Guarapiranga teve alta, foi de 55,6% para 56,3%. O Alto Tietê também elevou e agora opera com 16,3%. Pela primeira vez, o mercado financeiro prevê encolhimento da economia brasileira em 2015, de acordo com pesquisa do Banco Central, realizada na semana passada. Com mais de 100 instituições financeiras, o PIB, o Produto Interno Bruto, deve retrair 0,42% neste ano. Foi a 7ª semana seguida de piora na estimativa do mercado para o PIB de 2015 e também a primeira vez que os analistas dos bancos previram contração da economia neste ano. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A cada semana, as previsões de recessão no Brasil vão ficando piores. A cada semana, o Banco Central recolhe as estimativas de uma centena de economistas de bancos e consultorias privados sobre o que deve acontecer com a economia. Agora, como a gente acabou de ver, os economistas preveem que a economia do Brasil vai encolher quase 0,5% em 2015, com inflação média de 7,3%. No caso dos preços regulados pelos governos, como energia e transporte, a inflação vai para 10%. As previsões ainda devem piorar, pelo menos no caso do PIB, do crescimento da economia, da renda do país. Não vai ter muito jeito de salvar 2015, a não ser preparando o país para 2016 e daí em diante. A presidente Dilma Rousseff não tem muito mais o que fazer em relação a isso, a economia de 2015, pelo menos neste ano. Perdeu poder em 2 aspectos importantes. Primeiro, teve de nomear uma equipe econômica que vai fazer justamente o contrário do que ela fez em seu primeiro governo, que foi muito errado. Para piorar, por falta de dinheiro, não vai ter como inventar programas sociais ou investimentos novos. Segundo, por erros políticos e perda de popularidade, perdeu o controle do Congresso, onde não tem apoio. Mas ela pode fazer um limão dessa limonada. Ela pode lançar programas de reformas e de apoio a investimentos privados que ajudariam o país a sair da crise e a recuperar para ela prestígio no Congresso e nas ruas. Reformas que não custam nada ou quase nada além de trabalho, inteligência e bom senso. Por exemplo,
A presidente prometeu recentemente um plano para reduzir a enorme e estúpida burocracia que atrapalha a vida dos cidadãos e aumenta os custos das empresas. Como, por exemplo, a burocracia para abrir e fechar negócios, obter licenças, pagar impostos. Tudo é complicado e caro, o que causa muita ineficiência. Se ela chamasse o apoio da sociedade e juntasse gente no governo para reduzir essa demência, rapidamente ganharia apoio. O Congresso poderia apoiar as reformas, que teriam apoio geral do consumidor ao empresário. Dilma ganharia pontos, o país ficaria melhor. Na falta de dinheiro e popularidade, governar bem, apenas com inteligência, pode ajudar. Boa noite. Em meio à maior crise hídrica da história de São Paulo, no extremo sul da capital, 2 rios limpos e protegidos pela área de reserva ambiental Capivari Monos ainda resistem. Confira na reportagem de Renata Falzoni e Eduardo Colli. No extremo sul da cidade de São Paulo, bairro de Vargem Grande, nós vamos pedalar pelo polo ecoturístico de São Paulo, atravessar a APA Capivari Monos. Vargem Grande tem 40 mil habitantes e fica dentro de uma cratera de 3.600 metros de diâmetro, resultado de um meteoro que caiu na Terra há 20 milhões de anos. Parte do contorno é bem visível do mirante e a cratera é um patrimônio natural tombado pelo Condefat. Devido a isso, Vargem Grande, que é uma ocupação, foi urbanizada e seus limites definidos. 3 quilômetros de pedal para o leste e chega-se ao bairro da Colônia. Os alemães aqui chegaram no início do século XIX. Essa é a Igreja da Colônia, fundada no ano de 1910 pelos descendentes dos imigrantes alemães que vieram aqui para o bairro em 1829. Esse é um dos vestígios, né, da imigração alemã aqui na Colônia. Eles enterravam seus mortos aqui e enterravam na parte mais alta do bairro, porque eles diziam que os mortos guardavam, né, as pessoas. A gente aqui é da 4ª geração da colônia alemã aqui, dos descendentes que vieram para cá, né? Eu acho legal, ainda mais agora que, por ser um ponto turístico aqui, estão divulgando mais a história dos antepassados, né? Do que vieram para cá, como que eram antigamente. Da estrada da barragem, avista-se a Billings, lá longe. Todo este gramado verde era antes recoberto pelas águas. Mais 9 quilômetros de pedal e chegamos, debaixo de uma tempestade, à aldeia Tenondé Porã, moradia de 1.000 indígenas em uma área de 26 hectares. Eles mantêm suas tradições e costumes e falam o Guarani. Durante a Segunda Guerra Mundial, toda essa mata foi derrubada para a produção de gasogênio, um substituto da gasolina, e logo após, reflorestada com pinos. Mais 12 quilômetros de pedal e chegamos à Cachoeira do Jamil. Essa é a Cachoeira do Jamil, no rio Capivari, logo depois que ele recebe as águas do rio Monos, e são os únicos rios limpos aqui da cidade de São Paulo. A Secretaria do Verde e Meio Ambiente colocou o nome da cachoeira, colocou no meu nome porque eu nasci aqui há 62 anos atrás. E todo mundo falava, vamos lá para o Jamil, vamos lá para o Jamil. Eu nem sabia o que era ecoturismo, mas todo mundo queria ir na cachoeira. E então foi que aí eu abri ao público. Hoje a gente vive aqui de ecoturismo. Para a gente é muito melhor, porque nós estamos deixando a mata nativa crescer novamente. Agora as notícias do esporte com Laerte Vieira e Celso Cardoso. Hoje, Corinthians e São Paulo se enfrentam pela primeira vez na história da Libertadores da América. Celso. Pois é, Laerte, jogo que promete ser dos mais disputados. Além da rivalidade, a qualidade dos dois times se equivale. Do lado corintiano, jogar em casa, onde não perde há 20 jogos, é um dos trunfos do técnico Tite. A novidade no time é Danilo, que vai ocupar um lugar no ataque no lugar do suspenso Paulo Guerreiro. Para a partida dessa noite, Guerreiro suspenso é desfalque certo. Para o lugar do peruano, Tite confirmou Danilo improvisado no ataque. E Wagner Love vai ser apenas opção no banco de reservas. Se o Corinthians está pronto para a partida desta noite, o adversário ainda não.
Mas Tite não teme ser surpreendido pelo técnico Muricy Ramalho quando o assunto é a escalação da equipe tricolor. O Muricy ele já tem, e o São Paulo já tem, por exemplo, estava falando em rotina, ele já tem rotina de 3 zagueiros. A utilização de 3 zagueiros, como foi o jogo contra o Bragantino, ela passa a ser uma opção e a gente tem que estar preparado. 2 linhas de 4, como vinha jogando com 2 atacantes. É o 4-2-3-1, que são as variações em cima dos nomes que tem. Não são apenas os torcedores corintianos e são paulinos que estão com a ansiedade à flor da pele para ver a bola rolar logo mais aqui na Arena Itaquera. Quem está com a ansiedade em alta é o volante Ralf, que hoje à noite contra o São Paulo no Majestoso vai completar 300 jogos com a camisa do Timão. A gente sabe que é uma camisa que exige muito respeito, que é uma nação corintiana que exige muito, então se completar 300 jogos não é para qualquer um. Eu estou nesse hall aí de muitos ídolos que fez parte dessa história, muito feliz. E claro que a ansiedade existe, ela bate não só no jogo contra um São Paulo, diante de um primeiro jogo de Libertadores, bate em todos os jogos. Claro que esse tem um sabor especial por ser um clássico, por se tratar do primeiro jogo da Libertadores, então a gente sabe que tem essa ansiedade, existe, mas a gente tenta se manter tranquilo o mais breve e rápido possível para chegar no jogo e estar bem. Do lado São Paulino, prevalece o mistério. A escalação não foi confirmada pelo técnico. Muricy Ramalho só deve anunciar a equipe titular momentos antes do jogo. O segredo faz parte da estratégia, se bem que são reduzidas as expectativas de grandes surpresas na armação do time. O São Paulo está indefinido. 2 zagueiros? 3 zagueiros? Os jogadores já têm uma ideia sobre os planos de Muricy. Mais ou menos ainda. Tem algumas coisas que ele está pensando, mas é mais ou menos certo. Visível tem sido a pressão que a diretoria do São Paulo tem colocado em cima de Muricy Ramalho e, por consequência, nos atletas. Pelo menos a mim não me afeta em nada. A gente sabe da responsabilidade que nós temos, que é uma responsabilidade muito grande. Ano passado fizemos um bom ano e infelizmente não conquistamos nenhum título, né? Então a gente sabe que esse ano não adianta apenas fazer um bom ano. A gente sabe que a gente precisa ter conquistas. E é com esse pensamento que a gente está trabalhando. Blá, 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 blá. Clássico é clássico e vice-versa. O Corinthians joga em casa. Seria por este motivo o favorito logo mais à noite no Itaquerão? É um clássico. São 2 equipes de muita qualidade, de jogadores que se equivalem de todas as posições. Então eu acho que a equipe que entrar mais focada, entrar determinada e fazer um bom jogo vai sair com resultado. Eu espero que essa equipe seja nossa. Para o presidente não tem muro. O clube que ele comanda é o favorito, sim senhor. De vitória. Celso, 2 questões. Primeiro, em relação ao Corinthians. Por que o Danilo e não o Wagner Love? E a outra questão o mistério ainda ganha jogo por parte do Muricy Ramalho? Eu não sei até que ponto é mistério, até que ponto ele tem dúvida mesmo, respondendo primeiramente a segunda pergunta. Isso mostra que talvez o Corinthians está mais preparado, que o Tite já tem em mente o que vai fazer. Talvez o Muricy esteja com certa dúvida ou queira também confundir o Tite. De repente você escalar 3 zagueiros ou 2 zagueiros, muda a forma de o time jogar e muda também a maneira de marcar. Mas a gente sabe que o Tite está preparado para as 2 questões. E aí no Danilo, que o Danilo já jogou com atacante contra o Once Caldas, e o Tite tem essa coisa de dar o privilégio, dar a preferência para quem já estava jogando. Falta ritmo também no Wagner Love. Exatamente, o Wagner deve entrar no segundo tempo. Bom, também hoje acontece a estreia do Atlético Mineiro na Libertadores. Às 10 da noite em Santiago do Chile, o time mineiro, campeão em 2013, encara o Colo-Colo, ganhador do torneio em 91. Ontem, o Internacional de Porto Alegre foi atropelado pelo Strongest na altitude de La Paz. O Internacional foi o primeiro brasileiro a estrear na fase de grupos da Libertadores e se deu mal contra o Strongest da Bolívia. No primeiro tempo, o Colorado sofreu 2 gols em 4 minutos. Aos 10, o goleiro Alisson fez uma defesa espetacular, mas para azar do Inter, o rebote caiu nos pés de Tilmaceiro, 1-0. Aos 14, Escobar tentou finalizar, mas acabou dando um belo passe para Ramalho concluir, 2-0 Strongest. Na volta no intervalo, o capitão D'Alessandro diminuiu de pênalti para a equipe gaúcha, 2-1.
No finalzinho do jogo, aos 40 minutos, o Internacional já não tinha mais oxigênio suficiente para reagir. Tio Maceiro recebeu de Escobar, deslocou Alisson e deu números finais ao jogo. Strongest 3, Internacional 1. E pela Liga dos Campeões da Europa, 2 jogos deram hoje sequência à fase de oitavas de final. Na Alemanha, o Schalke 04 recebeu o Real Madrid e perdeu por 2-0. O brasileiro Marcelo fez um dos gols, um golaço. Já na Suíça, estão em andamento, ainda faltam 2 minutinhos para acabar, Basel e Porto de Portugal. Por enquanto, 1-1. Anderson Silva não compareceu à audiência na Comissão Atlética do Estado de Nevada, nos Estados Unidos, e fica em situação delicada no UFC, Celso. O brasileiro foi representado por um advogado. Ele foi suspenso temporariamente até o julgamento marcado para março. Para piorar, foi divulgado que o atleta teve uma terceira substância detectada no exame feito após a luta com o americano Nick Diaz no UFC 183. O exame de sangue detectou benzodiazepina, que serve para inibir a ansiedade. Não é proibida pela Agência Mundial Antidoping, mas como o atleta não informou antes da luta que estava tomando medicamentos que continham a substância, foi considerado que ele prestou informações falsas no questionário e que é respondido antes dos combates. Depois dos recentes casos de doping nas competições da franquia, o UFC se manifestou sobre o assunto. Dana White, presidente da organização, se disse chocado com o doping de Anderson Silva e que a entidade vai reforçar o controle de dopagem dos atletas e o endurecimento das penas aos que forem flagrados. Ele comparou o caso do Spider ao do ciclista Lance Armstrong, que foi flagrado após ser considerado um herói por ter se recuperado de um câncer em 2 oportunidades e ter vencido a Volta da França. No caso do ciclista, ele assumiu, né, Celso? Sim, falta agora o Anderson fazer o mesmo. Obrigado, Celso. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Juliana. A seguir, presidente do STF, Ricardo Lewandowski, é recebido pelo Papa Francisco no Vaticano. E o cessar-fogo na Ucrânia. Tropas do governo se retiram da cidade estratégica dominada por separatistas pró-Rússia. Cada gota conta. Além da ação de conscientização, nós fazemos revisões diárias para ver se existem vazamentos nos apartamentos, nas áreas comuns. São esses pequenos detalhes que fazem a diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Depois de passar 5 dias de folga devido ao carnaval, a presidente Dilma Rousseff reuniu hoje no Palácio da Alvorada os ministros, que são seus principais conselheiros políticos. O tema do encontro seria os projetos prioritários do governo no Congresso. Participaram do encontro Aloysio Mercadante, chefe da Casa Civil, Miguel Rosseto, que comanda a Secretaria-Geral da Presidência ou Presidência da República, Pepe Vargas, ministro das Relações Institucionais, e Jacques Wagner, que comanda a pasta da Defesa. As reuniões do chamado Conselho Político têm acontecido até 2 vezes por semana. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Em meio a críticas da oposição, de aliados e até de companheiros do PT, a presidente Dilma dá sinais de abertura e de resistência às pressões. O nosso entrevistado é o historiador Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Gilberto Maringoni foi candidato ao governo de São Paulo pelo PSOL nas eleições de 2014. Muito obrigada por estar conosco. Tudo bem, Maria? Maringoni, essas críticas sobre a presidente Dilma, de parceiros, de aliados, isso tudo somado à queda da popularidade dela, indicam que a presidente, que existe um sentimento de que ela faltou com a verdade, que ela traiu quem acreditou nela? Olha, essa queda abrupta da popularidade dela indica uma decepção muito grande
especialmente daqueles setores que votaram nela, porque a promessa feita na campanha foi uma promessa de desenvolvimento, uma promessa de que não seriam tocados os direitos trabalhistas e uma promessa que a gente não ia atravessar essa situação de aumentos de luz, aumentos das tarifas públicas. Então tem uma grande decepção. Eu acho isso muito sério, porque numa democracia, a democracia depende fundamentalmente da credibilidade da cidadania com o sistema político. E o sistema político está muito personalizado na figura dos dirigentes. Quando a população tem uma sensação de que o dirigente faltou à verdade, quem paga não é só o dirigente, isso compromete a própria democracia. A pesquisa Datafolha indica que 60% dos pesquisados, dos brasileiros, têm a sensação de que a presidente faltou com a verdade. Isso é muito grave, isso é muito sério. Agora, a oposição está usando uma expressão muito forte, né? Estelionato eleitoral. Cabe essa expressão pelo descompasso entre o que Dilma dizia e criticava e repudiava, não compactuava em relação a Marina, a Aécio, e uma vez eleita nas primeiras medidas foi fazer exatamente o que ela criticou? Configura estelionato eleitoral, como a oposição diz? Olha, eu acho que no calor dos debates você pode chegar até a falar em estelionato eleitoral, porque a situação foi uma decepção muito abrupta. Eu não quero dizer que ela não possa, num longo prazo, ter que, de repente, tomar alguma medida mais dura. Mas foi assim, ela foi eleita, 3 dias depois a taxa de juros subiu, quando ela acusava o candidato Aécio de querer aumentar a taxa de juros. A nomeação do ministério foi uma decepção para quem acreditava que ela estava vocalizando um projeto diferente. Ela nomeou um ministério que não teria problema nenhum de ser assumido pelo Aécio Neves. O Joaquim Levy, inclusive, colaborou com a campanha do Aécio. E as medidas tomadas de ajuste fiscal, não que muitas vezes você não precise fazer um ajuste, mas o problema é quem paga a conta. E quem paga a conta foram os de sempre, né? Foram os de baixo. E esse é o problema, porque tem uma série de medidas que você pode tomar sem onerar os de baixo. Foram dados ao longo dos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, uma série de desonerações para empresas. Ou seja, empresas deixaram de pagar determinado tipo de imposto. A conta que se faz é que em torno de 100 bilhões de reais está na contabilidade das desonerações. Se são suspensas as desonerações, você não precisa fazer esse ajuste com esse vigor. Agora, o clima que se cria no país é muito sério, porque se nós estamos tendo falta d'água em São Paulo, possibilidade de racionamento de energia e possivelmente um aumento do desemprego, isso gera um desalento na sociedade imprevisível. Imprevisível. No cenário político tem aí um tema político, um tema polêmico que já está ganhando corpo, que é a questão do impeachment, com aquele parecer do jurista Ives Gandra Martins que há bases legais de pedido de impeachment da presidente Dilma por improbidade administrativa. Esse clima negativo, de desalento, de descrédito, de falta de popularidade, inclusive de uma união de apoio dos partidos da base e até de aliados, parceiros do partido, vê a possibilidade de ter um cenário que favoreça a ir adiante? Não, olha, essa onda impeachment? Uma coisa é o desalento, uma coisa é achar que a presidenta faltou com a verdade. Outra é falar em improbidade administrativa. Eu não li o parecer do jurista Ives Gandra, mas li o artigo que saiu no jornal, na Folha de São Paulo. Não tem nada que indique. O que ele faz ali é mais ou menos aquela história do domínio do fato. São inferências que podem levar... É um subjetivismo muito grande. Eu acho que a gente não pode brincar com a democracia. A presidente foi eleita. Ela pode ter decepcionado. Agora, daí a falar em impeachment, você diz... Mas não é pela decepção impeachment. Aí já seria em relação às questões da Petrobras, quando ela era presidente de conselho, quando ela foi ministra de Minas e Energia, presidente da República, mantendo a mesma diretoria, né, que inclusive teve comprovadamente aí a questão da má gestão com perda de bilhões também. Né? Por essa razão, não pela corrupção, e fora toda a coisa da corrupção. Olha, eu sou de um partido de oposição, eu sou do PSOL, e o PSOL se reuniu sua direção nacional e não aceitou a tese do impeachment. E não aceita pelo seguinte, o caso Petrobras é gravíssimo, os responsáveis têm que ir para a cadeia, mas nós estamos na fase de investigação, nós estamos na fase policial.
O processo ainda não foi instaurado, o processo fulanizando quem são os responsáveis. Então nós temos um passo a ser dado, ver o que aconteceu, ver a responsabilidade de cada um e a partir daí tirar conclusões. Falar em impeachment agora, eu acho sinceramente uma irresponsabilidade no jogo democrático, você embolar o jogo agora. E eu não como historiador, nós temos assim caso semelhante de um presidente da República que acabou de ser eleito, de tomar posse, já essa onda de protestos e de críticas e de desalento em relação ao presidente que ganhou uma eleição legal e legitimamente? Olha, a presidenta Dilma cometeu uma série de desatinos aí, do ponto de vista democrático, não do ponto de vista administrativo, que foi, como eu falei, a composição do ministério, assumir o programa do seu adversário, que gerou um clima de fim de feira no começo de mandato. Se a gente olhar para o segundo mandato do presidente Fernando Henrique, ele se elegeu em 98 e tomou posse em janeiro de 99. Entre a eleição e a posse, os mais velhos vão se lembrar, o real quebrou. A cotação do dólar, que estava em 1,20, passou 3 dias depois para 3,60, depois recuou, a taxa de juros foi para cima, foi para baixo. No mês de janeiro de 99, a gente teve 3 presidentes do Banco Central, um que foi preso. Então, a gente tem um histórico de decepção em início de mandato. É preciso ver se ela consegue recompor. O problema dela é que ela está com uma batata quente no Congresso. Ela está com um opositor que formalmente é da base aliada, se colocando como o virtual presidente da República, porque o Eduardo Cunha está pautando a vida política. Como a presidenta recuou, ela não fala com a imprensa, ela não faz um pronunciamento à nação, ela ficou um mês sumida do noticiário, foi falar um mês depois na reunião dos ministros. É preocupante você ter uma presidente que não assume a liderança. Mas parece que isso está para mudar, viu? Porque já está havendo todo um ordenamento no sentido até do marketing da imagem dela retomar esse contato, dela receber as lideranças das entidades, dos movimentos sociais, ela se explicar para a população até com pronunciamento. Parece que está havendo todo um... E falar com os partidos aliados. Né? Existe um ditado popular que diz que o combinado não é caro, né? Quando você combina, você diz antes, olha, a situação vai ficar dura, vocês querem votar em mim assim mesmo? Você vota, o combinado não sai caro. Certo. Agora, nesse caso, eu acho que ela tem que assumir essa responsabilidade e não é só a imagem, é ela explicar para o país o que está acontecendo e tranquilizar a população, viu? Assumir, né? Assumir realmente o poder que lhe foi conferido pelas urnas. Muito obrigada. Obrigado, Uma Maria boa Elisa. noite. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, foi recebido pelo Papa Francisco em audiência privada no Vaticano. Segundo a assessoria do Supremo Tribunal, o encontro durou 20 minutos. Eles falaram sobre temas internacionais, América Latina e Brasil. E também sobre o papel da Igreja e o Poder Judiciário na garantia da justiça e dos direitos sociais. Depois, Lewandowski se reuniu com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin. O Papa Francisco recebeu um grupo de 50 homossexuais católicos norte-americanos na audiência semanal na Praça de São Pedro. Uma lista de participantes divulgada pelo Vaticano citava um grupo de leigos acompanhados por uma irmã, mas não mencionava que se tratava de uma organização de direitos dos gays. Esta foi a primeira vez que eles puderam participar da cerimônia. O conflito no leste da Ucrânia. As tropas do governo se retiraram da cidade estratégica de Debaltseve, na região dominada pelos separatistas pró-Rússia. O presidente Petro Poroshenko anunciou pela televisão que haveria uma retirada planejada e organizada. E foi pessoalmente ao leste do país para encontrar as tropas. Cerca de 8.000 soldados estavam na região antes do início da retirada. A TV estatal russa mostrou colunas de soldados do governo se entregando aos separatistas. Na gravação, o comandante rebelde promete que os soldados serão respeitados e que ninguém seria torturado. A retirada aconteceu um dia depois de o presidente russo Vladimir Putin afirmar na Hungria que o governo de Kiev deveria aceitar a derrota para as forças separatistas na cidade. Debaltseve fica entre Donetsk e Lugansk, regiões controladas pelos separatistas. A área vinha sendo palco de intensos combates nos últimos dias, apesar do acordo de cessar-fogo assinado na semana passada.
O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Paulo Roberto Costa afirma que recebia R$500 mil por mês de propina, mesmo depois de deixar a Petrobras. STF libera o ex-deputado João Paulo Cunha, condenado no mensalão petista, para cumprir pena em casa. Moradores da periferia da Zona Leste paulistana estão com casas alagadas há 2 dias. Número de mortos em acidentes nas estradas paulistas durante o carnaval cai pela metade. No Rio, com patrocínio polêmico da Guiné Equatorial, a Beija-Flor conquista mais um título. Produtores rurais ainda mantêm chácaras em pleno bairro de Itaquera. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Bom, nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã.